na empolgação, na emoção, do calor do momento e acabou se arrependendo. Hoje eu vou te mostrar como não cair nessa armadilha e não acabar se perdendo no meio do caminho. Hoje eu vou te mostrar como não cair nessa armadilha e conseguir tomar decisões mais inteligentes. Vamos começar falando do porquê a emoção pode nos atrapalhar. Tu já parou para pensar que em algumas vezes, em briga, alguma discussão ou alguma reunião onde tu precisa se desenvolver melhor, ter uma performance boa, e tu acaba te perdendo por conta de euforia, por conta de nervosismo, e às vezes a gente acaba falando coisas onde que não deveriam ser ditas aqui, né? Eu, em algum momento, pude ter, no meu relacionamento, por exemplo, tive alguma briga, acabei falando algo que não era legal, que não tinha que ser dito, mas eu acabei falando porque eu estava brabo ou porque eu queria jogar toda essa energia ruim que eu estava tendo em cima da minha pessoa que eu tanto amo. E, cara, não era aquilo que eu precisava naquele momento. E eu não tinha entendimento sobre isso. Do porquê que eu estou falando tal coisa, mesmo sabendo que vai machucar aquela pessoa que eu tanto gosto. Então, eu te trago algumas formas para que a gente consiga melhorar isso na nossa cabeça e consiga melhorar isso para outras pessoas também. No sentido de, eu sei o que eu preciso falar, eu sei o que eu quero falar, mas são coisas totalmente diferentes. É nisso que eu quero te ajudar. Em algumas vezes, até tu mesmo pode ter tido uma reunião, um acaso ali de ter que conversar com pessoas importantes e acabou tomando algumas decisões, falando algumas outras coisas que não eram legais, não eram condizentes ao assunto por conta da emoção. Te dizendo sobre essas situações, nesses exemplos onde eu já tive como base na minha vida, eu vou estar te falando como passar por esse momento, passar por essa situação e ter emoções mais maduras, mais inteligentes. Eu quero te ajudar a ser mais inteligente, ser mais didático e que seja prático também para te aprender e poder aplicar agora mesmo na tua vida. Eu vou te passar 5 formas de tu conseguir ser mais inteligente e ter como base para ser alguém melhor. Aqui é a gestão de campeão e eu vou te ensinar como ser um homem de verdade. A nossa primeira seria respire antes de responder. Às vezes, quando algo é nos perguntado, nós tendemos a responder rapidamente. E muitas das vezes a gente acaba respondendo algo pela emoção, pela euforia ou pelo nervosismo que eu havia falado para vocês anteriormente. Então, espere pelo menos uns 4, 5 segundos para te poder pensar e aí responder com mais clareza e inteligência aquilo que foi perguntado para ti. A segunda forma, se pergunte, isso vale a pena? É importante para daqui a um ano? Se não for, essa segunda regrinha irá te tirar do imediatismo e vai deixar ela para o longo prazo. Em algumas coisas a gente realmente precisa para agora, mas outras que a gente pensa ser importante, se nós formos analisar, realmente não vale a pena. É assim como fazer um investimento na Bolsa de Valores. Normalmente as pessoas querem algo para agora, mas realmente quem investe, quem está nos negócios de Bolsa de Valores, sabe que o longo prazo é muito melhor. E tu tem tempo para analisar, tem tempo para organizar
É isso que a gente vai estar vendo nesse segundo. Se pergunta realmente, pô, eu preciso de um carro agora? Cara, se tu não precisa, por que tu precisa dele agora? Tu pode adiar isso, porque tu não precisa não agora. Uma, porque vai estar sendo um gasto de grana. Outro, porque um carro é quase como uma família. E essa grana aqui, que tu está investindo no carro, que tu está gastando com um carro, tu podia estar investindo realmente em algo que vai te trazer retorno. Por exemplo, na tua própria empresa, ou em algum equipamento para ti, que vai te trazer algum retorno, como, por exemplo, tu seja um fotógrafo. Se tu precisa de uma câmera nova, que é para o teu trabalho, um investimento para o teu trabalho, porque tu vai comprar um carro, sendo que o mais importante é a câmera que tu precisa, um equipamento para tua câmera, é muito mais importante. Então a gente tira esse imediatismo de emoção que a gente quer tanto ter do que a gente realmente precisa ter. Nesse terceiro pilar, escreva os prós e contras do que tu realmente precisa e do que não precisa. Tu pode escrever em um bloco de notas ou talvez escrever a lápis, a mão. Eu prefiro por escrito, que ali eu vou estar memorizando e botando no papel realmente o que eu quero e o que eu também não quero, ou o que eu posso adiar para ter mais tarde. Esse ponto é muito importante, porque pode te ajudar muito nessa questão de imediatismo ou uma compra por emoção. Nosso quarto pilar, eu já havia falado isso antes, quando eu falei sobre a minha mulher. Nem sempre e nem todos os momentos a gente vai conseguir ter algo sozinho. Às vezes a gente precisa de pessoas que possam nos ajudar, alguém que seja de confiança. Então, nesse ponto aqui, tenha alguém com quem tu possa confiar, com quem tu possa contar os teus segredos, contar os teus planos. E, cara, cuida muito bem nisso, porque nem todas as pessoas têm que saber o que tu vai fazer. Às vezes tu fala para um primo teu, às vezes tu pode falar para uma tia, pode falar para a mãe, um pai. Só que, cara, muitas das vezes eles vão te dar soluções nas quais tu não precisa. Vão te dar ideias ou vão dizer que isso não presta, que não vale a pena. Então cuide muito bem nesse pilar. Eu falo para minha mulher porque ela é uma pessoa que está comigo, que eu confio e que me apoia e me motiva. Tá? E se ela não consegue me apoiar nisso, ela vai me dizer, olha amor, talvez tu possa fazer dessa forma. Tá vendo a diferença? É isso que eu preciso para conseguir ser melhor. Nossa quinta forma é criar como uma ideologia ou uma regra ou algo de valor, de princípios e valores, que seria como, cara, não, em hipótese alguma, eu vou ter uma decisão importante sendo decidida por emoção ou euforia. Isso só vai causar estresse, pode ser no curto ou a longo prazo, por uma decisão errada e que não vale a pena. Então, tu tendo essa regra, esse princípio de nunca decidir coisas importantes na emoção, pode ser algo até fútil, mas nunca decida algo com raiva, algo assim, pô, eu tô tão atucanada, pode ser. Não, tenha calma, paciência e use aquela outra forma que eu tinha te dito, que é, fique em silêncio, respire, pense e depois responda. É uma combinação daquela forma para essa quinta. Essas são as 5 formas que eu queria te passar e que mudaram a minha vida, mudaram a vida de quem eu ajudei, mudou a vida da minha mulher
a gente foi conversando, foi se adaptando e isso foi o que funcionou. Talvez, por ter funcionado para mim, possa funcionar para ti. Mas é aquele negócio. Por favor, seja versátil com a tua vida. Não se baseie na minha, se baseie na sua vida. Se eu tenho 5 horas livres no dia para fazer o que eu quiser, algumas vezes tu não tem esse horário. Então, seja versátil e modele o seu dia, que talvez possa mudar a forma que tu penses sobre a vida e sobre ti mesmo. Lembra que muitas das vezes, em questão de serviço, em questão de treinamentos, em questão de ser uma pessoa atleta, nós precisamos de disciplina. Então, essas formas que eu acabei te passando de como não tomar decisões em hipótese alguma com raiva ou em euforia, porque pode acabar te fudendo no final. Então eu quero que tu seja assim. Tome as decisões com calma e consciência. E isso necessita de disciplina. Porque se tu não tem o hábito disso, muitas das vezes tu vai estar em conflito, num caos, não pode ser na tua mente ou no que esteja acontecendo. Tu pode acabar tomando essas decisões por emoção. Então tenha disciplina, pense, se acalme e depois responda. Eu te garanto que vai te trazer resultados surpreendentes. Se tu quer crescer na vida, precisa ter decisões inteligentes, precisa se adaptar com o seu dia, precisa ter gestão sobre o teu dinheiro, gestão sobre o teu tempo, gestão sobre o teu sono. E são coisas básicas que podem te levar lá para o alto, para o teu objetivo final. Então seja inteligente. Não seja o cara mais inteligente do turno, mas seja inteligente contigo mesmo. Por que tu quer na tua vida? Se tu sabe para onde tu vai, tu sabe por onde começar. E se tu sabe para onde tu vai, talvez tu esteja perdido no começar. Mas eu tô aqui para te ajudar e tu conseguir sair da estaca zero e construir um processo longo, próspero e chegar no teu objetivo final. É o sucesso. É aqui, minha gestão de campeão. Muito bem-vindo. Saúde, cara.